Se você tem um mínimo de interesse por futebol, sabe que o jogador Cristiano Ronaldo saiu do Manchester United e foi para o time Al Nassr da Arábia Saudita. Uma escolha um tanto quanto inusitada, porque jogadores nesse nível têm preferências por times famosos geralmente europeus, e nunca vimos nenhum time árabe com alta relevância. No entanto, dá para entendê-lo devido à proposta de 200 milhões de euros anuais que ele recebeu do clube. Mas o que talvez você não saiba é que essa contratação faz parte de um grande plano para limpar a imagem que esse país tem no mundo. A Arábia Saudita é envolvida em diversos escândalos de violação dos direitos humanos. E assim como o Catar na Copa de 2022, ela vem tentando usar o esporte para limpar a sua barra. A Arábia Saudita é um país muito novo e foi fundado em 1932 por Abdulaziz Al Saud, o primeiro rei do país. Sim, rei, pois a Arábia Saudita é uma monarquia islâmica absoluta onde só uma pessoa governa, assim como seu vizinho Catar. Mas é claro que ninguém vira rei do nada. Muito antes da fundação do país, a família Saud já era muito influente por ali, tendo comandado a região por séculos. Por isso, o país se chama Arábia Saudita, recebendo até o nome da família que o governa. O que aconteceu para a Arábia Saudita ser o que conhecemos hoje foi apenas a unificação dos povos que viviam ali. Esse rei teve um total de 37 filhos com 22 esposas. Isso contribuiu para que todos os 6 monarcas que o país teve depois dele fossem seus filhos, e nenhum neto ou sobrinho até então assumiu a coroa do país. Embora hoje, na prática, isso esteja um pouco diferente. A religião do Islã tem total influência na política do país. Até hoje, a Arábia Saudita não tem uma constituição moderna como os países ocidentais, por exemplo. Então as leis existentes são baseadas na Sharia, um conjunto de leis islâmicas do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. O que em parte pode ser considerado um problema, pois a Sharia contém punições severas a quem transgride as leis, como amputação de mão em caso de roubo e pena de morte por apedrejamento em caso de adultério. Vale ressaltar que nem todos os países muçulmanos adotam essas punições, mas no caso da Arábia Saudita, isso ainda é aplicado, o que tem grande impacto na imagem do país perante o mundo, recebendo também diversas críticas da ONU, a Organização das Nações Unidas. Essas críticas são uma das razões para esse plano que envolve o futebol, mas já falaremos disso. A Arábia Saudita é extremamente rica devido ao petróleo, possuindo a segunda maior reserva, atrás apenas da Venezuela. O petróleo foi descoberto na região em 1938, na cidade de Dhahran. Porém, o país não tinha recursos para lidar com esse achado tão valioso. Então buscou fazer parcerias com outros países, sendo a mais eficaz a com os Estados Unidos. A empresa americana Aramco começou a bombear o petróleo, abrindo a primeira linha de suprimento petrolífero. As negociações se intensificaram após a Segunda Guerra Mundial. O então presidente americano Franklin Roosevelt prometeu armamento e muito dinheiro em troca do petróleo dos sauditas. Em 1951, a família real já ganhava metade dos lucros provenientes do petróleo, o que formou grande parte da riqueza que eles possuem. Foi aí que começaram as extravagâncias da família Saud, que podemos ver até hoje. Ao longo dos anos, eles acabaram ficando muito poderosos por serem donos desse país riquíssimo em petróleo, e atualmente a fortuna total da família é estimada em US$ 1,5 trilhão, o que dá cerca de 5,8 trilhões de reais. Para efeito de comparação, a monarquia britânica, hoje liderada pelo rei Charles III, que assumiu após a morte da rainha Elizabeth II, no total possui uma fortuna de 88 bilhões de dólares, o que, claro, é tanta grana que provavelmente nem eu nem você nunca chegaremos perto de ter na vida. Porém, quando comparada com o dinheiro da família Saud, se torna troco de bala. Eles têm gastos exorbitantes com seus próprios luxos, enquanto a população sofre com falta de recursos básicos. Podemos dar o exemplo do enorme palácio Château Louis XIV, que fica na França e possui decorações de ouro. Esse palácio custou 300 milhões de dólares, cerca de 1,5 bilhão de reais, e foi adquirido por ninguém mais ninguém menos que o atual herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Esse jovem é o nosso ponto-chave no plano de encobrir os escândalos do país através do esporte. Desde 2015, o rei da Arábia Saudita é Salman bin Al Saud, que é o 15º filho do fundador do país. Mas esse rei tem uma doença que o impossibilita de governar o país, o Alzheimer. Então, em 2017, seu filho, Mohammed bin Salman, foi oficialmente nomeado como herdeiro da Arábia Saudita.
Ele já vinha atuando no governo de seu pai em cargos como vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa. Porém, em 2022, ele ascendeu ao cargo de primeiro-ministro do país, o que até então só era ocupado pelo próprio rei, tornando-se na prática o real líder do país que um dia será seu. Em seu mandato, ele até tentou fazer boas investidas para limpar a imagem da Arábia Saudita, como restringir um pouco os poderes da política religiosa e também revogar a lei que proibia as mulheres de dirigirem carros. Porém, até nisso, ainda há desigualdades. Uma matéria da revista El País revela que para tirar a carteira de motorista, as mulheres pagam 6 vezes mais que os homens. Mas isso não é nada comparado às inúmeras polêmicas que envolvem o país. O histórico de violação dos direitos humanos na Arábia Saudita é longo. É uma das poucas nações no mundo que não aceita a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E quando olhamos para o direito das mulheres no país, constatamos que tem muito a evoluir. Lá não tem leis que criminalizem a violência doméstica nem idade mínima para casamento, sendo comum homens velhos se casarem com meninas que não atingiram nem ao menos a pré-adolescência. Como já falamos, lá ocorrem punições no mínimo muito severas, como amputações e apedrejamento aos que desobedecem à lei. Além dessas, também há execuções em praça pública por decapitação e crucificação, até mesmo na capital do país, a cidade de Riad. Se der na telha, os governantes podem fazer com que qualquer um que esteja incomodando eles simplesmente suma, como foi no caso do jornalista Jamal Khashoggi, que desapareceu em 2018 depois de entrar no consulado saudita da Turquia. Ele era conhecido por fazer fortes críticas ao governo saudita. As câmeras de segurança filmaram ele entrando no consulado, mas nunca o filmaram saindo. A Arábia Saudita admitiu que ele foi morto em uma suposta luta corporal lá dentro. Porém, fontes turcas têm provas de que ele foi torturado e até desmembrado pelos sauditas. Inteligências americanas alegam que foi o próprio príncipe que autorizou a execução do jornalista. Ao herdar o reino, Mohammed bin Salman sabe que vai herdar também tudo que envolve ele, inclusive as polêmicas e a imagem suja. Porém, ele já tem um plano para mascarar isso, que envolve o esporte favorito do brasileiro, o futebol. O futebol é sinônimo de alegria, união e é capaz de fazer as pessoas esquecerem os problemas, nem que seja por 90 minutos. E sabendo disso, os países árabes vêm investindo muito no futebol. Nos últimos anos, eles compraram muitos clubes de vários lugares. Em 2011, a Qatar Sport Investments, empresa controlada pelo regime do Qatar, comprou o clube Paris Saint-Germain da França. E a partir dos investimentos dessa empresa, o PSG cresceu muito e hoje é um dos superclubes do mundo, tendo contratado jogadores do mais alto nível como Messi e Neymar. Nos Emirados Árabes, temos o Sheikh Mansour, que é membro da família real de Abu Dhabi e dono do Manchester City. Depois da aquisição do Manchester em 2008, o Sheikh investiu muito na marca do clube, que possibilitou o time ser um dos maiores atualmente. Também fundou o Grupo City, que hoje possui um total de 10 clubes. Vendo essa movimentação, a Arábia Saudita não poderia ficar de fora. Em 2021, o príncipe Salman comprou o clube Newcastle pela bagatela de 300 milhões de libras, o que dá mais de 2 bilhões de reais, usando a grana do fundo de investimento do país. Uma venda polêmica que gerou discussões e originalmente foi até barrada pela Premier League, mas depois foi liberada após a liga afirmar ter provas legais de que o país não estará envolvido no dia a dia do clube. A transação chamou a atenção da Anistia Internacional, que é uma organização que defende os direitos humanos. Eles acusaram o país de estar praticando o famoso sport washing, uma prática usada para limpar a imagem de países mundo afora, escondendo abusos de direitos humanos e outras questões. O Qatar, que sediou a Copa de 2022, também foi acusado da mesma prática, pois o país é criticado por oprimir as mulheres e a comunidade LGBT, praticamente um irmão gêmeo da Arábia Saudita. Essa Copa foi considerada a mais cara já feita, pois o país gastou mais de 220 bilhões de dólares para fazer tudo, incluindo a construção e reforma de estádios. Construções essas que levaram mais de 6.500 trabalhadores estrangeiros à morte, que estavam em condições análogas à escravidão, vivendo em acomodações precárias, não podendo voltar para seu país e tendo que trabalhar no sol escaldante de 50 graus Celsius. Muito antes do Qatar, a Arábia Saudita vem usando o futebol para mexer com a paixão das pessoas pelo esporte e fazer com que pensem diferente sobre o país. Prova disso foi a reação dos torcedores do Newcastle, que após a notícia foram à loucura e lotaram as arquibancadas do estádio do clube para comemorar a venda, carregando várias bandeiras da Arábia Saudita. Eles também começaram a colocar a bandeira na capa de suas redes sociais e até mesmo trocar as suas fotos de perfil pela foto do príncipe Salman.
Claro que não parou por aí. Em 2022, todos ficaram surpresos ao saber que Cristiano Ronaldo fechou um contrato com o clube Al Nassr da Arábia Saudita. Buscando aumentar a popularidade do futebol local, a Arábia Saudita fechou um contrato de 200 milhões de euros por ano com o CR7, fazendo com que atualmente ele seja o jogador mais bem pago do mundo. De cara, isso gerou muita repercussão para o lado do craque. Críticos dizem que ele está servindo de garoto propaganda para o regime. Porém, não estamos aqui para julgar as decisões dele, mas para falar da intenção da Arábia Saudita com isso tudo. Após a contratação, as redes sociais do Al Nassr explodiram. O Instagram deles, que tinha 800 mil seguidores, saltou para 4,2 milhões logo no primeiro dia que CR7 entrou para o clube, e hoje já conta com mais de 16 milhões de seguidores. Isso é só um dos elementos do chamado efeito Cristiano Ronaldo na Liga Saudita. Após a contratação dele, vieram outras em cascata, como Firmino, Riyad Mahrez, Fabinho, Milinkovic-Savic, Brozovic, Kanté e até o Benzema, ganhador da Bola de Ouro de 2022 e ex-atacante do Real Madrid. Todos eles foram atraídos pelo dinheiro. Os clubes sauditas, na prática, têm dinheiro infinito, pois como o regime não pode investir diretamente, eles usam o Fundo Saudita de Investimentos Públicos. A grana desse fundo vem da comercialização do petróleo e eles podem usar o quanto quiserem, pois na Liga Saudita não há limites de gasto como há na Premier League. Ao contratar esses jogadores famosos, a Arábia Saudita não ganha só a habilidade deles para crescer seus clubes. Na verdade, eles nem estão preocupados com isso. O que o país quer de fato é que as pessoas que admiram os jogadores passem a admirar e deixar de criticar o regime saudita também. Querem fazer com que todos esqueçam as atrocidades e os abusos com os direitos humanos que o país comete com a sua população. Esse projeto também tem o objetivo de fazer com que o país seja sede da Copa do Mundo de 2030 ou de 2034, o que traria muita visibilidade para a Arábia Saudita. Além, claro, as pessoas viriam aos montes de todos os lugares do mundo e o país teria a chance de passar a imagem de bonzinho e parecer uma nação normal e desenvolvida socialmente. Seria a cereja do bolo para eles. Tudo isso nos lembra que o esporte, em sua magnitude, pode ser utilizado como uma ferramenta poderosa para moldar a percepção pública, mesmo quando isso significa confrontar questões morais complexas e dilemas éticos. A Arábia Saudita vem tentando se utilizar disso para limpar a imagem dela perante ao mundo, ao invés de investir em políticas públicas e mudar seu posicionamento em relação aos direitos humanos, o que seria bem mais eficaz. Porém, exigiria sacrifícios por parte do regime saudita. E eles não querem perder nenhum privilégio. Infelizmente para eles, o sport washing já é uma prática bem manjada e tem muita gente na cola deles que farão com que todos se lembrem quem eles realmente são, o que torna esse plano não tão perfeito assim. E você, o que acha desse plano? Deixe aí sua opinião nos comentários. E se você quer saber como a Samsung domina a Coreia do Sul, clica nesse outro vídeo que está aparecendo na sua tela. Deixa seu like e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. E mais é isso, forte abraço.